Frente a frente neste Now às 7, hoje com Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Muito boa tarde a ambos. Obrigada pela vossa presença. Joana, começo por si, por esta notícia da sábado. Queria uma primeira reação a esta investigação. Nada pública. Bom, não traz, em primeiro lugar, boa noite, não traz, eu não tive tempo de analisar com cuidado. Até porque a notícia saiu há pouco tempo. Saiu agora, não parece que traga uma extraordinária novidade face às notícias que tinham saído antes, sobre ajustes diretos, enquanto Henrique Gouveia Melo era comandante naval no Arsenal do Alfeite. Eu não tenho capacidade de avaliar o envolvimento de Henrique Gouveia Melo sobre isto. Preocupa-me, pareceu-me apanhar ali uma citação em que Henrique Gouveia Melo diz que tinha havia uma percepção generalizada de que havia assim alguns comportamentos, mas que vinham de trás. Eu não sei a que é que ele se refere em concreto quando diz que há uma percepção generalizada. Generalizada de quê? De que há uma coisa de errado? Que há uma coisa que pode parecer errado, mas não é? Provavelmente que haveria empresas que pertenciam à mesma... Pois, mas quer dizer, mas isso das duas, uma, ou é legal ou não é legal. Ponto. Se não é legal e se há uma percepção generalizada, então, e se o comandante e o responsável e a pessoa que assina têm essa percepção, têm a responsabilidade de investigar e denunciar. Se é legal e há uma percepção generalizada, essa percepção não faz mal nenhum e está tudo bem. Agora, independentemente das responsabilidades de Gouveia Melo, que eu acredito que tenham de ser apuradas, mas que não me parece, pelo menos até ao momento, que tragam nada do ponto de vista individual, é verdade. Deixa-me interrompê-la, porque fui aqui buscar esta... Mesmo desconhecendo, havia uma percepção mais ou menos generalizada de que essas práticas existiam. Quando assumiu o comando naval, herdei um sistema que já existia e era composto por dezenas de homens e de procedimentos. Mas era isso que eu ia dizer. Aquele escândalo e aquele caso de corrupção que está ligado às obras do Hospital Militar e a empresas de construção civil, etc., na defesa, foi liderado por um senhor chamado Alberto Coelho, que entrou nos serviços do Ministério da Defesa pela mão de Paulo Portas e ficou até ao ministro Cravinho. Na altura em que foi nomeado para a Empordef, já havia algumas suspeitas de que estava alguma coisa mal na direção de recursos financeiros, que eu acho que era essa a direção deste senhor. E, portanto, aí há casos para suspeitar que, independentemente do ministro, havia um responsável por uma direção que foi, ao longo do tempo, tendo acesso a um conjunto de fornecedores e que usou esse acesso para eventuais más práticas ou práticas de corrupção. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o Ministério da Defesa, nós sabemos, pelo segredo natural da sua atividade, pela quantidade de contratos que faz e pela cadeia de comando e hierarquia que tem de ter, que é naturalmente superior às outras áreas, presta-se ou tem-se prestado a este tipo de casos. E, portanto, seria avisado passar a pente fino o Ministério da Defesa. E, aliás, não sou a primeira a dizer isto. O Bloco de Esquerda tem chamado a atenção para isso e o Ministro da Defesa também o tem dito. Sua opinião? Bom, e a sua e da Iniciativa Liberal? Uma vez mais, e bom ano às duas e bom ano também aos telespectadores. Bom ano também, obrigada. O princípio que eu aplico aqui, neste caso em particular, eu também não tive a oportunidade de ler com muito detalhe, para além da notícia, do que é público, mas o princípio que eu aplico aqui a este caso, ou qualquer presidente, ou candidato a Presidente da República, no caso, é o princípio do escrutínio, que é um princípio básico da democracia. Ou seja, as pessoas apresentam-se a um cargo público e os cidadãos, e eu estou aqui na qualidade também de cidadão, devem ser capazes de apurar a capacidade que a pessoa tem, a idoneidade, a isenção para o exercício desse cargo público. E, portanto, isto é bom que aconteça. É bom que, quando surge uma dúvida sobre um determinado caso, que depois os candidatos cheguem à frente e prestem as devidas explicações. Nem tudo o que é noticiado significa que é um ilícito. E, portanto, aquilo que Gouveia Melo deve fazer é explicar bem a situação com transparência. O que não se pode fazer, e quando é que estes casos acabam por escalar? E é isso que depois acaba por também infectar a imagem que as pessoas têm dos políticos. É quando, por exemplo, no caso de Luís Marques Mendes, em que num debate, já não me recordo com quem, o acusaram de ter ligações a Angola. Isso por si só não é nenhum ilícito, não é ilegal ter ligações a Angola. E ele negou prontamente que tinha qualquer ligação a Angola. O que é que acontece no dia a seguir? O escritório para o qual ele trabalhava abriu advogados, retirou da sua ficha, portanto, da informação, da sua página que tinha lá enquanto colaborador,
toda a informação que o ligava a Angola. Isto sim é que levanta suspeição. Se Marques Mendes tivesse avançado e dito, ora bem, foi isto que eu fiz, nada de ilegítimo, nada de ilegal, não é isso que está em causa, isto não põe em causa a minha seriedade para ser candidato a Presidente da República, o caso tinha sido arrumado. Qual foi o problema? O caso não foi arrumado precisamente porque ficou envolto nesta dúvida, nesta suspeição, nesta nebulosa do porquê que a Abreu Advogados depois foi retirar essa informação da página. Portanto, aquilo que se exige com o VML, e seja a candidato for, porque até o dia 18 já sabemos que vão surgir muitas notícias, é o normal, algumas com substância, outras não. Saiu uma notícia sobre um dos candidatos a reportar a faturação da empresa de vinhos e de azeite. Eu não sei qual é a relevância material disto, mas seja como for, cabe aos cidadãos. Em causa, António José Seguro publicou essa faturação na sua página de campanha. Mas isso, se é noticioso ou não, se é uma matéria de notícia, depois é um julgamento que cada um faz. Mas o importante é um assunto que tem que ver com o candidato, os cada um dos jornalistas cidadãos, depois é que deve fazer a análise e fazer a apreciação para perceber se aquilo é relevante ou não. Portanto, o que se exige é que o VML deve explicar a situação, explicar se tem alguma relação direta ou indireta com alguma destas empresas, e, portanto, sanear qualquer dúvida que subsista. É isso que se espera dele e de todos. Mas parece-lhe que há dúvidas aqui. Parece-lhe que há questões para explicar mais do que as explicações que o Almirante já deu. Há aqui um conjunto de coincidências, não é? Ter sido a mesma empresa, que teve várias adjudicações diretas, em alguns casos adjudicações diretas alegando um caráter de urgência de material que dificilmente seria urgente. Não estava em causa uma fragata a afundar, mas era material de economato, dificilmente poderá ser urgente, se alegar urgência. Mas as coincidências às vezes também existem, não quer dizer que haja um ilícito ali. E, portanto, nós, numa democracia, o que devemos fazer é instar a que isto seja esclarecido e que não fique esta ideia no ar, a parar no ar, que há aqui algum ilícito. Quando até pode não haver, quando pode ser tudo legítimo. Portanto, é isso que é necessário fazer. O candidato, este e outros, devem explicar a situação. Muito bem, rapidamente, hoje temos debate Só para dizer uma coisa, eu acho que o candidato que confrontou Marques Mendes foi André Ventura com os negócios a Angola, se não estou enganado. Eu não me recordo, por acaso, foram tantos debates que eu não me recordo. O que é bastante interessante, porque André Ventura tem uma admiração particular por Jaime Nogueira Pinto, que não é segredo para ninguém, tem empresas de segurança em Angola e fez uma vida inteira de negócios em Angola. Só para falar da coerência do candidato que foi confrontar Marques Mendes com os seus negócios. O dossiê presidenciais, e peço uma resposta mais ou menos rápida porque queremos ir à Venezuela. Hoje há debate com todos os candidatos, há um barómetro que vai surgindo diariamente e que aponta António José Seguro na frente, depois Gouveia Melo e em último Marques Mendes. Quero ouvir a sua opinião sobre... O barómetro ou o debate? As duas coisas, portanto este caminhar até dia 18. Estou obviamente curiosa e confiante na prestação da única mulher presente nesse debate, embora infelizmente não seja a única no boletim de voto por um erro lamentável do nosso sistema. Em relação ao barómetro, eu acho que a partir de agora há um perigo, que é os barómetros diários serem apresentados como sondagens e, mais do que representarem as tendências eleitorais, influenciarem e criarem eles próprios resultados. Eu não sou a única pessoa a achar isto. O Expresso, por exemplo, decidiu que não vai fazer sondagens nas 2 semanas de campanha, precisamente porque acha que pode influenciar os resultados. Sobretudo quando não há... Pode influenciar. Influencia mesmo. Não, influencia mesmo. Sobretudo quando não há distinção entre o que é um barómetro, o que é uma sondagem, não há capacidade de perceber qual é... Em termos técnicos, sim, mas não se consegue explicar isso às pessoas. Estamos demasiado perto das eleições. Mas acho que o problema é esse, é que não se consegue explicar às pessoas o que é uma coisa e o que é outra. Elas não conseguem diferenciar. Acho que isso... Nós estamos numa altura em que correm coisas no Instagram que são projeções através de um modelo de projeção de inteligência artificial que são apresentadas como se fossem sondagens. E, portanto, é demasiado barulho, é demasiado ruído e as sondagens os barómetros todos os dias a abrir, a fazer capa e a abrir telejornais, obviamente têm importância de sondagem e criam resultados. Nós já vimos isso no passado e acho que vamos ver Mário, expectativas para o candidato Cotrim? Só aqui uma curiosidade que achei engraçado, que a Joana disse que a outra candidata mulher que aparece no voto, no boletim, que é a Joana Amaral Dias, curiosamente foi do Bloco de Esquerda, agora é do ADN, mas já foi do Bloco de Esquerda e foi ela que não apareceu no debate. Sim, mas achei engraçado essa referência, porque não disseste o nome dela, foi só por isso que eu disse. Em relação ao debate, eu acho que uma das coisas, a política tem algumas coisas que nós podemos lamentar no sentido da forma como é feita hoje em dia. Mas eu acho que também tem uma coisa extraordinária, que é a dinâmica. Ou seja, há momentos de facto que são definidores e que mudam. Momentos políticos em que um candidato improvável acaba por ganhar as eleições. E as campanhas são uma oportunidade precisamente para dar a mostrar à população, às pessoas,
quem são os candidatos, o que é que eles defendem, debates, o projeto que eles têm para o país, embora seja um candidato presidencial, obviamente não os vai implementar, não tem poder executivo. Certo. E o que nós conseguimos perceber é que há aqui candidatos com dinâmicas completamente diferentes. Há candidatos que davam já como vencedores garantidos e, portanto, até dispensávamos eleições. Mário, o debate de hoje. E acabaram por recuar a essa tendência, e as sondagens individualmente têm várias limitações, mas eu acho que há aqui uma tendência geral que pode ser retirada. E depois houve candidatos que fizeram uma trajetória muito ascendente e cada vez mais crescem em várias sondagens. Não é apenas uma isoladamente, não é um barómetro, é uma sondagem. E eu acho que o percurso do João Coutinho Figueiredo é precisamente esse. Tem dado aqui uma esperança renovada. A ideia de que a política pode ser feita de forma diferente, pode ser feita com otimismo, pode ser feita de uma forma aspiracional, dando uma ideia de que isto não é o nosso fado, que o país pode ser melhor. Mas surge em quarto lugar e em nenhuma das sondagens surge como mais um candidato à segunda volta. Com 18%, a aproximar-se dentro da margem técnica pode estar até em primeiro lugar. Dentro da margem técnica até pode estar em primeiro lugar. E o que interessa aqui é, de facto, esta trajetória ascendente que o João tem tido em todas as sondagens, isso é indesmentível. E, portanto, o que se espera de um debate é a figura de alguém que é um estadista, tem todas as condições e mais alguma para poder ser um Presidente da República, um grande Presidente da República, eu acho que vai dar mostras disso mesmo, por um lado, essa capacidade desse sentido de Estado, mas, por outro lado, ser capaz de ser também uma pedra no charco e de imprimir aqui um registro diferente porque Portugal bem precisa. Portanto, é isso que eu espero, tenho a certeza, aliás, que é isso que vai acontecer. Vamos à Venezuela. Joana, esta extração do Presidente Maduro do país por parte dos Estados Unidos é aceitável ou condenável? Completamente condenável. Não há qualquer dúvida de que é lamentável, ou seja, ninguém lamenta o fim da carreira política de Maduro, mas nós vamos amargar muito a forma como os Estados Unidos intervieram num país soberano. A Venezuela não é um país democrático, mas é um país independente e soberano. E, portanto, os Estados Unidos não podem, a propósito de um pretexto esfarrapado, sequestrar o presidente da Venezuela e decidir governá-lo. E acho que está na altura de deixarmos cair as hipocrisias que o próprio presidente Trump deixou cair. Quando o presidente Trump diz Corina Machado é muito simpática, mas não tem legitimidade para governar, o que ele quer dizer é Corina Machado não tem legitimidade perante o regime militar venezuelano para me oferecer o petróleo a mim e às empresas norte-americanas. Isto é um capitalismo autoritário na sua pior versão. Ela não ganhou eleições também, não é? Ela não foi a votos. Foi Edmundo González foi... Mas Trump, quem é Edmundo González? Perguntará Trump. Foi quem ganhou as eleições? Ninguém. Não, o Trump perguntará quem é Edmundo González. Trump não quer saber de eleições, de soltar presos políticos, de acabar com a censura nos jornais, não quer saber de nada. Sim, claro, quer garantir que o regime militar lhe dá acesso às empresas norte-americanas, ao petróleo e aos recursos naturais. E termino com isto. O pior disto tudo é a viscosidade da posição de Luís Montenegro. O pior disto tudo é a Europa armar-se em caniche do Sr. Trump e não dizer nada em relação à Venezuela no que toca à proteção, ao respeito pelo direito internacional, dizer até que é benigno, falar em democracia, inclusão e pluralidade, que é coisa que Trump nunca falou. Estamos nós a encontrar no discurso de Trump coisas boas que ele nunca referiu, o que é espantoso. E depois, quando Trump fala da Groenlândia, Montenegro já vem dizer, atenção, que a Groenlândia pertence ao seu povo. E a Venezuela não pertence ao seu povo. Mas que história é esta? Eu só quero lembrar uma coisa. Os Estados Unidos acabaram de fazer um post, o Departamento de Estado, a dizer este é o nosso hemisfério. Só quero lembrar uma coisa. Ocidental. Os Açores pertencem a este hemisfério, ali mais ou menos pela linha da Groenlândia. Vamos ver se Luís Montenegro mantém a sua posição de que isto é à moda de Trump e nós ficamos aqui feitos caniches. Opinião de Iniciativa Liberal, opinião e posição. Vários pontos importantes. O primeiro é que, de facto, tudo indica que isto foi uma violação do direito internacional. Viola o princípio da não ingerência, por muito que nós recordemos, e se houve partido mais vocal na Assembleia da República relativamente à Venezuela, foi mesmo a Iniciativa Liberal. Nós sempre fomos muito vocais, sempre estivemos muito próximos da comunidade luso-venezuelana. Devia ter sido assim? Eu já lá vou chegar a essa questão. E nós sempre fomos muito vocais na defesa de uma democracia, de uma Venezuela livre, e aquilo era um regime ditatorial, repressivo, que executava pessoas, que tinha milícias, que tem presos políticos, e é o único país do mundo que não está em guerra e que tem um recorde de exilados, 8 milhões de pessoas. Portanto, não era de todo um regime e um país recomendável.
E, portanto, nós sempre tivemos essa posição, mas os fins não podem justificar todos os meios. Aquilo que Trump fez e que agora está a ameaçar fazer com vários países, não é só o caso da Colômbia, por exemplo. Colômbia, Cuba, Groenlândia, isto agora é bar aberto. Que certamente não gosto, não aprecio politicamente, do ponto de vista ideológico. Não posso subscrever esta ideia de que voltamos à lei do mais forte, em que um país, porque tem a sua força militar e o seu poderio económico, vai determinar quem é que vai estar à frente de um determinado país. Eu acho que quanto a isso estamos conversados. Mas não basta só as palavras, é preciso a ação. E vamos falar sobre as declarações do ministro Paulo Rangel, mas não apenas. Também algumas posições, por exemplo, do Bloco de Esquerda. Em 2024, em junho de 2024, quando decorreram as eleições, que tiveram observadores internacionais e que ficou claro que houve um vencedor, um presidente eleito que não foi Nicolás Maduro, foi Edmundo González, nós apresentamos uma recomendação para que se fosse dado esse reconhecimento. Aqui em causa não está uma violação do direito internacional, está uma matéria interna do país, mas ainda assim é uma questão de democracia, uma questão basilar, de defesa dos direitos dos venezuelanos. O que é que aconteceu? O Bloco de Esquerda votou contra, e portanto votou contra o reconhecimento de Edmundo González, mas mais paradoxal ainda, deixa-me só terminar. Não, eu depois quero ler um título de uma notícia do Público desse dia. Está bem. Mais paradoxal ainda foi o PSD, que hoje diz que é importante que se reconheça Edmundo González como o legítimo presidente eleito da Venezuela. Hoje, em retrospectiva, agora é fácil falar, na altura, em junho de 2024, acobardou-se e votou contra. E, portanto, palavras levas o vento. As ações é que ficam. E as ações que ficaram do PSD nessa altura, do Bloco de Esquerda, não foi apenas do PSD, nessa já era não pode olha, e também votou contra. O título do Público nesse dia, no dia 29 de julho de 2024, era Governo IL e BE pedem transparência na Venezuela. Não vale a pena manipular. Mas o Bloco de Esquerda votou contra a posição. E não reconheceram Edmundo González. Contra a posição, porque tinha uma própria. Mas não reconheciam Edmundo González. Eu estive a vê-las antes de vir para aqui, Joana. Eu estive a ver a nossa posição não reconhecia Edmundo González. A nossa posição era, e acho que legitimamente e bem, exigir ao Governo que divulgasse as atas das eleições para que se pudesse reconhecer o legítimo vencedor. Não há vencedor sem atas de eleições. Quando nós apresentamos o projeto de resolução, não é ele quem decide. As atas não foram divulgadas. Houve uma amostra das atas que foram divulgadas pela oposição. Não querer assumir. Não é ele quem decide quem é que é o presidente da Venezuela. Exatamente. E os venezuelanos decidiram quem é Edmundo González. Por isso é que é preciso transparência. O Bloco de Esquerda e o PSD não o reconheceram. Aquelas eleições foram fraudadas. Pois foram, estamos de acordo. E nós assumimos, nós temos. Só a transparência perante as atas é que permitiriam a um líder, candidato, se é que aquelas eleições podiam ser consideradas observadores internacionais. E deram uma vitória a partir do momento em que há candidatos não se podem candidatar, em que há censura nos jornais, já são umas eleições. Mas mesmo que isso acontecesse, ora, Edmundo ganhou. Acredito que sim. Então, acredito que sim. O problema é que num país como a Venezuela, se não há uma transparência sobre as atas, se não há uma demonstração cabal disso, a legitimidade nacional e internacional não existe. As atas foram publicadas. Edmundo González ganhou as eleições, não foram. Acredito que tenha ganho. Os resultados oficiais das eleições da Venezuela em 2024. Nicolás Maduro foi exposto ao mundo, como todos o vimos, com roupas de prisioneiro, algemado, e os Estados Unidos estão a organizar toda a vida política da Venezuela. O que é que vai acontecer a seguir, Mário? É uma boa questão, tem que perguntar ao Trump, que ninguém sabe. Eu acho que o Trump é imprevisível em relações internacionais. Aliás, estes anos aprendemos muita coisa. Primeiro, que relações internacionais servem de pouco, são incapazes de prever muito do que acontece. Depois, percebemos também que uma das teorias das relações internacionais é o Madman Theory, que é, se as relações entre países não forem julgadas entre atores racionais, nós nunca conseguimos antecipar o que é que o outro vai fazer. E isso coloca-nos a nós numa posição muito débil, porque não sabendo como é que o outro vai reagir, e na lógica de o outro, enfim, acorda, lembra-se e invade um país ou dispara uma bomba nuclear,
isso leva à inação do nosso lado. E, portanto, é bom para quem defende isto, para os Estados Unidos, mas infelizmente não sabemos o que vai acontecer. Eu não acho que Trump seja irracional, acho que tem a sua racionalidade que corresponde a um líder autoritário que quer mudar a ordem internacional e, aliás, já disse que quer fazer o mesmo na Europa. Quer estabelecer regimes de extrema-direita em todo o lado. Ele acredita na lei do mais forte, isso é verdade. E acredita na lei do mais forte. O problema não é ele ser imprevisível. O problema é a Europa continuar a comportar-se como se ele fosse previsível e continuar a ser subserviente a um líder que é um líder autoritário e que não tem qualquer perspectiva de respeitar qualquer posição que venha da Europa. E, portanto, é uma posição de fraqueza, é lamentável e vamos amargá-la bem. Mas isso significa que a Europa tem de ter uma posição de força. Tem de começar a falar de uma forma coordenada e com uma posição de força. E não pode ser, como tem sido até à data, que são vários líderes a falar em várias vozes, cada um a conduzir a sua agenda. Joana Mortágua, Mário Amorim Lopes, obrigada pela presença de ambos neste Frente a Frente. Boa tarde.